Manhã Comunitária. Entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM, eu tenho aqui o diretor-geral do campus da UTF-PR de Santa Helena, Carlos Musselin, e também Adelmo Pletti, que é diretor de graduação. Bom dia, Carlos, tudo bom? Bom dia, eu estou bem. E você? Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Dani. Bom dia aos rádio ouvintes. Legal, eles vieram aqui contar pra gente como é que anda, né, a UTF-PR. Eu vou começar, a gente estava conversando agora mesmo nos bastidores sobre o programa de mestrado que está acontecendo, né, Carlos? Já está tendo as aulas do mestrado? Já. Um desafio bacana realizado aí pelos nossos profissionais do campus. Um projeto que não depende da universidade, a aprovação ela é feita em nível de governo federal. Um projeto tem que ser apresentado específico para essa finalidade. Foi aprovado com êxito, com destaque, com ênfase, e o edital rodou ainda o ano passado. Os alunos foram selecionados e a partir de abril, dia 10, a gente iniciou as atividades letivas. Como que é mesmo a linha de pesquisa? Então, o nosso curso está dentro de Ciências Ambientais. E o programa chama-se Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade. Que legal. Muito oportuno aqui, né, para a região. Veja, o grupo fez um estudo até para que a gente pudesse ter uma ideia do contexto da região oeste do Paraná, quais os programas stricto sensu em nível de mestrado que estavam em funcionamento. Um dos fatores que facilita a aprovação do programa. E também o nosso contexto, né? Quais as necessidades da região oeste em termos de um mestrado como este. Uma outra coisa que preciso levar em consideração é a nossa infraestrutura. Quais os laboratórios e qual o perfil dos profissionais envolvidos. Então, eu sou um dos docentes do programa, o professor Adelmo, e os professores mais da parte das ciências biológicas, né? Quando essa proposta iniciou a construção a partir de 2015. Muito legal. Adelmo, como é que está sendo para você ser professor aí dessa primeira turma de mestrado da UTF-PR de Santa Helena? Então, Dani, bom dia, né? Bom dia, né? É uma oportunidade assim bacana para a comunidade local, né, para os nossos estudantes. E acredito assim que para o campus e para a região Santa Helena, enfim, é uma oportunidade muito interessante para vários alunos aí que terminaram a graduação e agora tem a possibilidade de estar verticalizando, né, os seus estudos. E a linha de pesquisa, no meu contexto, né, ela se enquadra realmente na necessidade que nós temos aqui para a região. Então, muito bacana. Eu também venho trabalhando também as minhas pesquisas já desde 2000, voltadas para a área ambiental, né? Apesar da minha formação ser química, mas eu trabalho com a química ambiental, né? Então, eu consigo me encaixar bem no programa aí. E o grupo como um todo, né, está altamente qualificado para poder trabalhar bem aí os projetos, né, que vão trazer ganhos gigantescos aí para a nossa região. Legal. Então, é uma oportunidade bem bacana. Esses dias eu até conversei com a Adelmo, porque a gente tem interesse em conhecer, né, sobre os projetos que foram enviados, né, que foram aí aceitos, para até divulgar para a comunidade, fazer essa ponte, né, da linguagem científica para essa comunicação mais popular, porque a comunidade compreenda um pouco com mais clareza, né, qual que é o que a universidade está fazendo na prática, né? Talvez a gente consiga aí realizar esse projeto ainda esse ano. Agora, Adelmo, falando em graduação, tá aí se abrindo, né? Começando a se abrir, então, oportunidade para quem ainda não entrou na universidade ter acesso através do Enem. O Enem está com as inscrições abertas, né? Justamente. É importante a gente estar divulgando. Eu tenho acompanhado também as rádios fazendo divulgação aí já do Enem. Abriu no dia 6 as inscrições e encerra no dia 17 agora de maio. Então é importante que os alunos, né, e a comunidade em geral que tem interesse em continuar seus estudos em uma graduação, que eles façam o Enem, ou seja, se inscrevem no Enem. As provas vão acontecer nos 2 primeiros domingos do mês de novembro, no dia 3 e dia 10 de novembro. Então, o período de inscrição é agora, até dia 17. Quem não se inscrever depois não tem mais oportunidade de poder se inscrever. É um período curto, né? É um período bem curto, certo? É importante que não percam os prazos, né? Porque daí, se você quer buscar uma vaga dentro da Universidade Tecnológica Federal e outras tantas que ofertam as entradas pelo SISU,
o SISU usa a nota do Enem para fazer então o score de classificação, e as universidades então podem usar esses scores para preencher as suas vagas. Então é muito importante que os alunos não percam o prazo, principalmente os alunos que estão terminando o ensino médio, certo? Aí nas escolas públicas e particulares, que fiquem atentos aí ao prazo, né, para a inscrição. E aí já divulgando também, né, Dani, para a comunidade também, que em Santa Helena nós temos 3 cursos de graduação, né? Na instituição nós temos um total de 109 cursos de graduação, nós estamos aí próximos dos 35 mil alunos, né, na instituição, e ofertamos sempre mais de 4 mil vagas por entrada pelo SISU, certo? Ao longo do ano, então de forma semestral. Então é importante que os alunos aí fiquem atentos. Aqui em Santa Helena, então, os 3 cursos oferecem 44 vagas cada, né? E a gente também já, né, aproveitar para divulgar que o curso de Ciências Biológicas, que é uma licenciatura noturna, e o curso de Ciências da Computação, que é um bacharelado manhã e tarde, eles já passaram por reconhecimento do MEC, e nós tivemos o conceito máximo, né? Um conceito de 1 a 5, nós conseguimos um conceito 5 para os cursos, ou seja, são cursos de excelência. E a gente vai estar agora, né, com as inscrições abertas também para o curso de agronomia, né, que é um curso integral, também um total de 44 vagas. Então, a comunidade aqui, local e regional, certo, tem a oportunidade de estar estudando aí em universidade inserida aí no contexto, né, bem próximo. Legal, tá. Então, as inscrições estão abertas para o Enem. Você que quer transformar a sua vida através do estudo, né? Através do conhecimento, através do diploma, e ter essa oportunidade, o momento de fazer a inscrição é bastante importante, não perder o prazo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a realidade aí das universidades federais do Brasil como um todo, com o diretor-geral do nosso campus aqui da UTFPR. Carlos, os cortes no orçamento das universidades públicas chegou até a UTFPR? Como é que isso está funcionando? É verdade? Consegue passar aí um panorama do estado, né, do estado da arte do nosso orçamento, claro, digamos assim? Bom, é uma situação, eu diria, intensa e preocupante. Preocupante porque é um cenário que se estabelece condicional. O governo anunciou um bloqueio no sistema, segurando o orçamento das instituições federais de ensino superior. Inclusive, esse bloqueio, ele não chama de corte, ele chama de bloqueio. No Brasil funciona assim: nós temos a PILOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, e com base na PILOA, o governo estima os valores que serão idealizados em termos de financeiro e orçamento para o ano posterior. Então, a gente faz uma prospecção em 2019 para 2020. Aconteceu em 2018 para 2019. Quando o ano se encerra, o governo aprova a LOA, Lei Orçamentária, e ela precisa ser cumprida. Então, os valores que são destinados para o funcionamento das instituições, ele é uma fração do recurso do Brasil para o funcionamento das universidades. No caso da tecnológica, o nosso orçamento anual, ele está próximo de R$1 bilhão ano. Lembrando que nós estamos distribuídos em 13 cidades do estado do Paraná, sim, 13 campi, com um corpo docente de mais de 2.800 professores, a maioria são professores doutores, e um corpo de servidores técnicos administrativos, também de uma elevada formação, de mais de 1.400. Então são praticamente 4.000 servidores nessa instituição. O valor destinado para a folha de pagamento desses servidores, ela fica próxima de R$850 milhões ano. O que o governo fez? Ele não pode mexer na folha de pagamento. Ele cerceou aproximadamente a diferença dos valores, falando agora em termos de UTFPR. Então nós tivemos aí um cerceamento em torno dos valores correspondentes a R$150 milhões. Lembrando que para investimentos
A universidade praticamente não recebe. São 6 milhões de reais para o ano de 2019. Um valor muito baixo para quem tem um investimento em tecnologia como a Universidade Tecnológica. E o dinheiro de custeio, que é um dinheiro diferente, é um dinheiro para manutenção, para pagar contas específicas como terceirizados que fazem a segurança, a limpeza, né? Para pagar a energia elétrica, a água, a questão do combustível, o transporte, a diária dos servidores em deslocamento. Então, desse dinheiro é que o governo anunciou o corte em torno de 30%. No nosso caso, feito as conferências no sistema, ele chegou em 36,25%. Esse é o valor. Nós tivemos uma reunião de reitoria nas cidades de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, temos 2 campos da instituição lá, isso há 2 semanas atrás, quando da inauguração de algumas obras da instituição, e a gente já estava com um planejamento para prever um possível corte de 20%. Nós já estávamos nos preparando para um eventual corte desses recursos. Fomos tomados de surpresa por esse anúncio, né, em que o governo federal sinaliza com esse corte. Então, o que é que nós fizemos? Nós tivemos uma reunião agora na segunda-feira, por videoconferência, com os 13 diretores gerais e reitoria. Eu convidei o professor Adelmo, que é o diretor de graduação e também meu substituto, minha diretora de planejamento, a Fernanda, e sua substituta, para acompanhar as discussões, e nós estamos fazendo um planejamento, primeiro, uma espécie de plano A, levando em consideração que há uma possibilidade que esse bloqueio seja feito a liberação, ou seja, o desbloqueio, e que aquilo que foi previsto na LOA aconteça para o funcionamento normal da instituição. E a partir do segundo semestre, mantido essa forma de proceder do governo, ou seja, se o bloqueio se confirmar como um corte realmente, nós teremos que rever inclusive contratos, sob pena de não honrar os pagamentos. E o gestor precisa dar conta. Se eu contrato uma empresa que realiza a segurança, o servidor precisa receber. Se eu contrato um servidor que faz a limpeza da edificação, o servidor precisa receber. Se eu faço aquisição de materiais para consumo dos laboratórios, a empresa que fornece precisa receber. Quem garante o pagamento está dentro dessa lei orçamentária da União. Então, assim, é um cenário de indefinição, em que o governo, eu estive acompanhando o ministro da Educação dentro do Legislativo Federal, fazendo um discurso que, se for aprovado a reforma da Previdência, esses recursos poderão ser liberados. Me parece uma forma de pressão do governo para que os encaminhamentos da proposta da Previdência transcorram. Entendo que a área educacional do país é uma área importante para a nossa gente. O Brasil tem uma chance no sentido do desenvolvimento, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, se investirmos adequadamente na nossa gente, na formação. Um caminho é a educação. Esse é um fator fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, fazer cortes na educação e na saúde não me parece adequado nem inteligente. Pois é, eu ia perguntar justamente isso. Eu vou aproveitar aqui a presença do Adelmo também. Adelmo, no que um corte de 36% aí no orçamento das universidades, que acaba sufocando a manutenção, a existência, a operação, do funcionamento da universidade, em que o corte de 36% da universidade pode ajudar no desenvolvimento do Brasil? Assim, você consegue imaginar? Assim? Então, Dani, esse corte, ele inclusive é maior em algumas outras universidades, né? Chega a universidade, a gente estava comentando aqui com o professor Carlos ainda, chega a 55% esse corte. Então, muitas delas provavelmente não vão sobreviver ao longo do ano com esse corte todo, né? Talvez até com o risco de fechar as portas. A UTF, ela tem feito sempre uma gestão muito
no sentido de precaver também esses cortes já que acontecem ao longo do ano, né, no orçamento. Não é de hoje que vem acontecendo cortes, eles são sempre menores, mas já vem acontecendo aí ao longo dos últimos 4, 5 anos, sempre 5, 10% ao longo do ano esses cortes vêm acontecendo. No entanto, esse corte ele é grande, certo? A gente tem, por exemplo, para o campus Santa Helena, a gente tem agora toda uma atividade sendo realizada, certo? Uma implementação de um curso ainda que é o curso de agronomia, que vem um reconhecimento aí em 2021, certo? Então veja bem, nós tivemos um amplo sucesso nos 2 cursos aí que foram reconhecidos, e o objetivo é que a gente também tenha o mesmo sucesso no curso de agronomia. Mas esses cortes, eles de certa forma, eles acabam influenciando na formação dos nossos estudantes, porque quando você tem um conceito, né, 5 que nós tivemos, isso não é algo que foi criado de forma à toa, não. Isso representa a realidade do campus, dos cursos, certo? Então isso que é importante, ou seja, a boa formação dos nossos estudantes. E esses cortes, eles, sem dúvida, eles vão interferir de forma significativa agora no curso de agronomia, que precisa agora fechar esse ciclo aí, certo? Porque nós estamos apenas no 2º período no curso, certo? São 10 períodos no total. Então a gente precisa realmente ter essa condição, tanto de investimento quanto da própria manutenção, que é o custeio do campus, como o professor Carlos colocou, para que a gente consiga avançar, certo? E formar bem os nossos estudantes. Os cortes, eles, é importante que a comunidade entenda, como foi colocado já, de que se não for pela educação, o país não vai avançar, certo? E quando você tem cortes na universidade, você está cortando do avanço da população, certo? Porque a UTF inserida, por exemplo, em Santa Helena, ela é uma das poucas chances de avanço dessa micro-região, certo? Como você pode perceber, Medianeira, Toledo e tantas outras cidades em que está inserida a instituição, eles desenvolvem, certo? Então esses cortes, eles vêm, de certa forma, a gerar problemas não só no contexto interno da universidade, mas a perda que toda a comunidade tem com isso é gigantesca, né? Então percebe-se que você não tem um olhar com uma responsabilidade para a educação, certo? Através do governo federal. Isso é extremamente preocupante, né? E aí nós trabalhamos também com o ensino fundamental e médio, porque nós temos um curso de licenciatura que forma professores. Sim. Então ele nos atinge também nesse contexto, ou seja, a gente começa a formar, né, os professores com uma qualidade não tão boa como a gente estava pretendendo com esses cortes. E aí quem apanha lá na frente, quem sofre na ponta é o estudante também da escola fundamental e média. Por quê? Porque o profissional que trabalha com eles tem que ser o melhor, tem que ter uma boa formação. É um efeito cascata. É um efeito cascata, sem dúvida. Então, os problemas, eles vão se alastrando aí e a gente vai acabar sentindo isso mais lá na frente, né? Então, realmente, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. E usa-se muito uma desculpa de que nós vamos tirar do ensino superior para investir no ensino fundamental e médio. Veja bem, o investimento, ele tem que ampliar sim no ensino fundamental e médio, mas isso não pode ser uma desculpa, porque nós estamos hoje nem com 15% da população brasileira com graduação. Países desenvolvidos como Alemanha, França, Itália, Japão, enfim, superam 50%, certo, da população com graduação. Então nós precisamos ampliar ainda mais, porque nós temos um potencial gigantesco para avançar, e não é cortando agora o ensino superior, dizendo que a gente precisa investir mais no ensino fundamental e médio. E se essa recíproca fosse verdadeira, municípios com alta arrecadação, como os nossos aqui lindeiros da Costa Oeste, com mais de 30 anos de royalties, teriam que estar no cenário nacional como entre as melhores escolas e os melhores municípios em termos de formação no ensino fundamental e médio, se a arrecadação fosse a justificativa. Na verdade, o gestor, ele precisa dar importância para a educação no ensino fundamental e médio, porque confere a ele, principalmente no ensino fundamental, dos municípios, a fazer essa política de investimento. Então, isso daí não é uma grande verdade que o governo tenta transmitir para a comunidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, né?
porque usa-se uma desculpa para tirar, né, a verba do ensino superior e deixar, de certa forma, aí a Berlinda, essas universidades que formam e formam muito bem, né? E a estatística está mostrando, né, que além de estar formando as pessoas, nós também somos muito fortes em pesquisa, certo? A universidade pública hoje ela é responsável por mais de 95%, certo, da pesquisa do país, e nós somos um quantitativo muito pequeno se formos comparados às universidades particulares. Legal. Estamos aí compreendendo um pouco mais da situação, né, da nossa realidade, de uma instituição, que é da UTFPR, aqui o campus de Santa Helena é um exemplo, né, mas da realidade que está aí atingindo o Brasil como um todo e que vai com certeza, né, ter reflexos não só agora, mas um efeito cascata aí, muito difícil depois de se recuperar, né? Você imagina a perda que vai ter aí na qualidade do ensino, do número de alunos, na estrutura, nas oportunidades que serão perdidas e tudo mais, e como que isso vai ter reflexo posterior, e para recuperar isso são gerações, né, de luta. Nós conversaríamos muito mais, mas no Rádio Tempo é sempre muito curtinho. Conversamos com o Adelmo Pletti, ele que é diretor de graduação da UTFPR, e também com o Carlos Murcelin, que é diretor-geral do campus. Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui trazer para a gente um pouco dessas informações, passar esse panorama da nossa realidade. Nós estamos aqui abertos, né, a qualquer novo esclarecimento, qualquer nova informação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, Dani. Gostaria só de afirmar mais um aspecto que nós vivemos desde 2013, ano que foi iniciados os trabalhos de abertura do campus Santa Helena da UTFPR. Desde 2013, o governo tem feito cortes sucessivos, especialmente em investimentos. E, veja, exatamente no momento em que nós fizemos a abertura dos trabalhos para a implantação do campus Santa Helena. Se você pensar em 50% de cortes no dinheiro do investimento, e o dinheiro do investimento ele não é para pagar esse serviço de manutenção, ele é para as obras, compra de equipamentos, e esses dinheiros ele não pode ser misturado pelo gestor. É uma rubrica específica. Mesmo assim, com o apoio da reitoria, nós conseguimos fazer uma implementação fantástica do campus Santa Helena. Fica o convite para a comunidade nos visitar, empresários, as pessoas da comunidade, todos, enfim. Nós temos exposições, nós temos atividades, né, para passear e conhecer as instalações. Nós construímos aí mais de 9.000 metros do que tem de melhor na instituição. O campus Santa Helena é um campus planejado segundo um plano diretor que tem um alinhamento com o plano diretor da cidade. Os acessos, tudo que foi pensado para o campus, Dani, ele foi pensado segundo as orientações dos bombeiros, está aprovado em todas as instâncias. Nós temos licença ambiental, talvez o único campus da instituição com essa aprovação. Aprovação do plano de fuga em caso de incêndio, o único campus que tem todos os projetos aprovados somos nós. Não finalizamos isso ainda, estamos numa fase assim, de ajuste, especialmente das instalações antigas. Mas é só para ressaltar o intenso trabalho no processo de implantação de um campus e que esses investimentos eles são fundamentais. Porque se nós tivermos, como disse o professor Adelmo, cortes nos recursos para os laboratórios do curso de agronomia, você vai ter uma deficiência aí na frente que são irreversíveis e, como você mencionou, para as próximas gerações. Então são áreas fundamentais do desenvolvimento da nossa gente, da nossa comunidade, da região oeste. Então eu agradeço a você a oportunidade, reiterar que nós passamos coisas terríveis. O governo Michel Temer pegou recursos da fonte 250 para pagar aposentados. Recursos que a universidade gerou com pesquisas que estavam numa fonte destinada para retornar para a universidade, para investir em equipamentos, e pagou folha de pagamento de pessoas. Então, acontecem coisas no governo federal e que nos escapam e que a comunidade precisa saber que o Brasil precisa de seriedade, né? Os nossos representantes políticos, deputados, senadores, precisam ter um olhar para a educação, para que lá no futuro tenhamos um Brasil melhor.
com desenvolvimento e com naquilo que a gente precisa. Quero só reiterar agradecimentos ao Executivo Legislativo local, os nossos vereadores, porque desde 2013, todos que por ali passaram sempre foram parceiros, nos apoiaram. Eventualmente o campus precisa de um apoio da prefeitura, estão sempre conosco. Então, dizer do nosso agradecimento, do nosso respeito por esse encaminhamento, porque não é para uma instituição, é para a nossa gente, é para os nossos alunos. O trabalho que a gente faz é em prol da comunidade e do desenvolvimento da nossa região. Obrigado a você pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, a gente que agradece. Adelmo, muito obrigada também por ter vindo aqui esclarecer pra gente. Até estranho, né, a gente ter que aí explicar, né, a importância da educação, né, a importância de pelo menos se manter a carteira, né, o dinheiro aí para manter o local, mas é importante, né, tem que ser feito. A gente fica, aquilo que parece óbvio, né, a gente tem que ficar repetindo, mas é importante porque a comunidade também precisa entender, né. Eu digo sempre assim, que quando nós não temos um esclarecimento dentro da comunidade, a gente às vezes não tem o apoio dela, né? E a instituição, ela é do povo, né? Eu só queria ressaltar assim ainda, Dani, a importância do serviço público para a classe menos favorecida, né? Então, a escola pública, ela é para essa classe, né? E o serviço prestado ele tem que ser o melhor possível para essa classe, porque ela é a menos favorecida realmente, é a marginalizada na sociedade, em todos os contextos. E às vezes eles não têm esse entendimento, né? Por exemplo, o servidor público ele tem a obrigação de servir bem, né? E na universidade a gente procura fazer isso da melhor forma possível, né? Principalmente na UTF, a qual eu faço parte, eu te garanto que a gente faz a coisa séria e da melhor forma possível. Serviço de saúde, por exemplo, né? Se você não tem um atendimento bom para uma pessoa que vai buscar um centro de saúde, essa pessoa, logicamente, ela não vai melhorar, ela não vai se sentir bem. Então, mas quem que eu vou buscar? Você vai buscar o centro de saúde onde que você tem um atendimento gratuito. A maioria não consegue pagar. Eles não têm esse entendimento de que esse serviço prestado tem que ser da melhor qualidade. Então, que é o serviço público gratuito. Cortar isso é tirar, né, o direito e o acesso da classe menos favorecida. E a universidade pública, o corte na universidade pública é você cortar justamente o direito que é de uma classe menos favorecida. Então, é importante deixar isso também claro para a comunidade, de que nós estamos trabalhando, batalhando, brigando para que o contexto social, né, seja o melhor para todos, né? Então, isso é muito importante para nós também. E agradecer você, Dani, sempre pela parceria, né? E como o professor Carlos colocou, a universidade está sempre de portas abertas para quem quer visitar, né, conhecer um pouco mais sobre ela. Os trabalhos e os projetos da UTFPR. Muito bem, obrigada, Adelmo, obrigada, Carlos. Conversaríamos muito mais, mas já deu aí para ter um panorama bem claro da situação, né?